Essa canção ela é referente a Atos 2. Quando a igreja estava reunida no cenáculo, 120 pessoas, a palavra diz que veio um vento impetuoso sobre aquele lugar. Línguas de fogo foram como que distribuídas ali. E as pessoas falavam as grandezas de Deus nas suas próprias línguas maternas. Um ato lindo do Pentecoste. Nós tratamos nesses últimos meses, nós estamos agora em maio, nós tratamos do tema do ano, que é sabedoria para viver. Nós estamos mostrando que no ano de 2023 você precisa desesperadamente da sabedoria de Deus para você ter uma vida plena. Nós falamos de novos tempos, novos rumos no início de ano, tanta coisa nova acontecendo aí na nossa história, no nosso país. Depois nós trabalhamos sobre o Deus de poder sobre isto, sobre aquilo, e vocês viram muitas coisas. Hoje nós vamos iniciar uma nova série que vai ser na presença do Espírito Santo. Sabedoria para viver na presença do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Sabedoria para viver na presença do Espírito Santo. No domingo, dia 28 de maio agora, celebra-se no calendário cristão o dia de Pentecostes. O Pentecoste é uma festa judaica que depois foi incorporada pela celebração cristã. Na festa judaica, eles celebravam as semanas da colheita. Eles tinham esse nome, Shavuot, é o nome hebraico, ou Shavuot, e representava a alegria pelas colheitas que Deus trazia, festa das semanas, e marca a conclusão da contagem de 7 semanas após a Páscoa. Então nós tivemos no musical de Páscoa, hoje, agora dia 28 de maio, nós vamos ter 50 dias após a Páscoa, acontece o Pentecoste. No calendário, se você for um estudioso da Bíblia, você vai entender que Jesus ressuscitou, 40 dias depois ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus. 10 dias depois veio o Pentecoste. Então 50 dias após a Páscoa, o Pentecoste. 40 dias após a Páscoa, a assunção de Jesus. Mas o Pentecoste representa também a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E esta é uma festa cristã, e é isto que Atos 2 relata. Para os cristãos, o Pentecoste representa o selo que a igreja recebeu da presença permanente do Espírito Santo. Inclusive, você precisa entender que não são 3 deuses. Os cristãos, eles entendem que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas num só Deus. Na teologia nós vamos chamar isso de Trindade. Esse nome Trindade não tem na Bíblia, mas esse é o mistério da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, formando um só Deus. Inclusive, vocês devem perceber que na bênção apostólica, todo final de culto, nós sempre dissemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus Pai, o Pai, e que as consolações do Espírito Santo, o Espírito, repousem sobre sua vida. Então, nas bênçãos que nós ministramos aqui em todos os cultos, nós vamos ter a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo no início da Bíblia, nós encontramos as 3 pessoas na Trindade. Quando você folheia as suas escrituras sagradas, você vai pegar em Gênesis 1 e vai encontrar o seguinte: no princípio criou Deus, os céus e a terra, Elohim, o Pai. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo criou Deus, agora o Espírito pairava. E onde é que o Filho entra? Quando a narrativa de Moisés em Gênesis diz: e disse Deus, haja luz. A palavra, o verbo, é Cristo. Se você faz um comparativo de Gênesis 1 com João 1, você vai encontrar a seguinte afirmação em João 1: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então toda a obra da criação haja e houve, é Jesus agindo em operação.
Então, desde o Gênesis, nós encontramos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, há uma afirmação que às vezes a gente nem percebe, em Gênesis 1:28 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Quem façamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, plural. Então é importante você entender que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele tem a natureza divina. E nós queremos trabalhar um pouquinho nesse mês esse tema, Espírito Santo. Importante destacar que em toda a revelação do Velho Testamento, o Espírito Santo ia aparecer pontuadamente, circunstancialmente, em algumas ocasiões históricas. Desceu sobre Davi, desceu sobre Sansão, desceu sobre Saul. Você vai encontrar o Espírito Santo pairando em alguns momentos, mas ele vinha e retornava. No Pentecoste ele veio e ficou. Esta é a distinção da ação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. O profeta Ezequiel, que é chamado o profeta pneumatológico, porque pneuma é vento, sopro, estudo do sopro, estudo do Espírito Santo, é pneumatologia. Então o profeta Ezequiel, que é alguém que trabalha bem a doutrina do Espírito Santo, ele profetizara dizendo assim: porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Muitos anos antes do Pentecoste acontecer, o Ezequiel já profetizou, e Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E é interessante que isso vai acontecer, mas antes do Pentecoste, Jesus ainda chega para os seus discípulos e faz uma linda declaração: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de você, em vós. E foi o que aconteceu no dia do Pentecoste. Então, por isso que nós vamos trabalhar essa temática na presença do Espírito Santo. Nós vamos convidar você a abrir esse texto de João 14, 16 a 17. Você pode acompanhar comigo na tela, ou olhar aí no seu smartphone, no seu tablet, ou na Bíblia impressa. O texto bíblico diz, de João 14, 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer ou receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Que o Senhor sopre sobre cada vida, cada coração. E onde a Tua presença está e preenche o lugar, nada mais pode ocupar. Que as promessas de que rios de água viva fluirão do nosso interior, respeito do Teu Espírito, que possa fluir no nosso meio. Espírito Santo, que o Senhor tenha plena liberdade de falar e de ministrar no nosso coração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. O teclado pode subir um pouquinho mais, viu, Adilson? Na presença do Espírito Santo, nosso tema é esse: você tem um Consolador. Diga para a pessoa que está ao seu lado: na presença do Espírito Santo, você tem um Consolador. O Espírito Santo é uma pessoa e você pode desenvolver um relacionamento de comunhão com Ele. É interessante que algumas pessoas se confundem. Eu sempre posso, na minha oração, dirigir ao Pai em nome de Jesus. É assim que Jesus ensina. Mas eu posso conversar: Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom para com a minha vida, para com a minha casa. Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor me selou, e o Senhor habita em mim. Jesus, eu também te adoro, Jesus, porque Tu és o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E pelo Teu sangue eu fui resgatado, e pelo Teu sangue eu fui purificado dos meus pecados. Então você pode se dirigir ao Pai, se dirigir ao Filho, se dirigir ao Espírito Santo. Mas numa oração convencional você pode sempre dizer ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo, conforme vocês vão ver numa das ministrações de terça, Ele interpreta, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, conforme Paulo orienta a igreja de Roma. A palavra aqui, Consolador, ela aparece 7 vezes
no Evangelho de João. E eu gosto dessa palavra porque ela tem uma justaposição de duas palavras gregas que chama parakletos. Kletos, chamado. Para, do lado. Então, parakletos é chamado para andar do lado. Então, o Consolador é parácleto, ou parácletos. Ele foi chamado para andar do lado, para estar com você. E conforme Jesus diz que o Consolador, o parácletos, ele está em você. E ele é o conselheiro, ele é o assistente, ele é o ajudador, ele é o amparador, ele é alguém que presta socorro. Esse é o Consolador. Você sabe, todas as vezes que eu falo de Consolador, eu me recordo e estarei rememorando essa semana o falecimento do meu pai em 1976, e foi no dia 10 de maio. E naquele dia, quando eu recebi a notícia, ele estava trabalhando numa casa, numa obra, e ele foi para uma clínica para pegar oxigênio, mas chegou lá, ele morreu. Ele tinha problema do coração, de chagas. Mas nesse caminho, eu passei na casa de um primo que era na direção dessa clínica, e esse meu primo estava com o braço quebrado. Me recordo dessa imagem até hoje de forma muito nítida, porque foi uma imagem marcante para mim. Ele colocou a mão no meu ombro e caminhou comigo até aquele momento muito triste. E essa função desse primo me marcou muito sobre a função do paráclito. É aquele que no momento da minha angústia, do meu desespero, aquele que no momento da minha dor, ele me abraçou e me enterneceu. É esta a ideia do Espírito Santo como Consolador. E aqui nesse texto eu quero observar 4 coisas que eu tiro do texto. Primeiro, na presença do Espírito Santo você tem um Consolador como resposta a uma oração que Jesus fez. Você tem um Consolador como ministro de encorajamento. E você tem o Espírito Santo como Consolador, como companheiro permanente, não é de vez em quando. E você tem como um companheiro exclusivo daqueles especialmente que o conhecem. Comecemos, em primeiro lugar, você tem um Consolador como resposta a uma oração de Jesus. Jesus era um homem de oração. O Jesus humano, ele buscava o Pai. Você vai encontrar em Lucas 1,35, por exemplo, Jesus tendo levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Você é desafiado a orar, porque o mestre a quem você segue, ele exercitou isso, ele era disciplinado, e a oração é uma disciplina espiritual. Por isso que nós estimulamos, através das torres de oração, você dedicar uma hora. Nós temos já alguns anos nessa igreja, torre de oração, onde você reserva uma hora, um dos 7 dias da semana, uma hora de um desses dias, e você reserva, e você começa com uma luzinha, lá no grupo de WhatsApp, que tem a torre de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, e você depois de uma hora, você coloca uma mãozinha agradecendo. A torre de oração é isso, é um exercício espiritual. Minha torre de oração é todo domingo às 6 da manhã, e você pode procurar depois alguém da intercessão. A oração ela é importante. Marcos 6,46 diz que, tendo Jesus se despedido das pessoas, subiu o monte para orar. Ele se retirou. Lá no cenáculo, ele tem uma oração linda, que é a oração de João 17, a oração chamada de oração sacerdotal. Lá no Getsemane, na quinta-feira, antes da sua crucificação na sexta, ele está lá e põe os seus discípulos para orar com ele. Os caras dormem, ele vai lá e ora, e Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. E o coração dele estava angustiado. Ele volta, os caras dormindo. Jesus, ele mostrou ao vivo e a cores o que é orar. E Jesus declarou nesse texto: eu rogarei ao Pai e Ele vos concederá o Consolador. Então o Espírito Santo Consolador é uma resposta da oração de Jesus para a sua vida. O Espírito Santo é um atendimento do Pai à oração de Jesus. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Rogarei significa eu vou pedir, eu vou requerer do Pai, eu vou implorar, eu vou suplicar. Então o Espírito Santo foi ministrado à sua vida em resposta à oração de Jesus. É como aquela pessoa preocupada: eu vou por Pai, vocês vão ficar como? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará em vós, estará com vocês. Porque tem muita gente que pensa que na dispensação, no tempo que Jesus esteve, é que era bom. Não, Ele não deixou sozinho. Hoje não temos o Jesus aqui
como ele andou em Galileia, mas você tem o Espírito Santo que caminha com você. Muito bem. O Senhor Jesus, no sermão, ele diz assim: se vocês que são maus, sois maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Paráclitos, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Mais e mais do teu Espírito. Você experimente. O Espírito Santo como Consolador é uma resposta à oração de Jesus. Segundo lugar, quando falamos que você tem um Consolador, você o tem como ministro de encorajamento. Essa palavra ministro hoje até que não pega bem, porque tem uns ministros fazendo a gente passar vergonha no país. Mas a palavra ministro tem a ver com serviço. Quando a gente fala ministério, nós estamos falando de serviço, e ministrar é servir. Então, o serviço do Espírito Santo, o papel dele é encorajamento, porque engraçado que Jesus diz: eu vou para o Pai e vos enviarei o outro Consolador. Outro. Aqui nós podemos encontrar tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo empenhados no ministério da consolação. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai encontrar Paulo dizendo que o Deus Pai é o Deus de toda a consolação. E essa expressão também é a mesma coisa, paracleses, é um verbo, uma derivação, o da consolação, agora é um substantivo, é alguém do conforto. O Pai é do conforto, o Pai é do encorajamento, da exortação. E Jesus agora diz: eu sou o Consolador, mas eu vou te enviar o outro Consolador. Então, Jesus se apresenta também, ele se autodenomina como Paráclitos, como Consolador. E agora ele vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o que a gente percebe é um foco de ministério, uma concentração e continuidade da ação, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo, que é o ministério da consolação, o Consolador. O Deus da consolação agiu na história. O Jesus em seu ministério se apresenta como um ministro consolador, e agora o Espírito Santo é enviado para dar continuidade ao ministério do encorajamento. Porque a palavra consolação é isso: alguém que caminha do lado para encorajar, para motivar, para exortar, para inspirar, para consolar. O mesmo que o Pai fez, Jesus fez na vida das pessoas, e o Espírito Santo continua fazendo. Há algumas ações consoladoras de Jesus, quando ele encontrou com aquela viúva de Naim, aquela multidão que estava saindo da cidade de Naim, aquele menino que ia ser sepultado, Jesus encontra e agiu com consolação e ressuscitou aquele menino. Aquela mulher de fluxo de sangue que tocou Jesus pelas costas, Jesus entrou com cura e consolou o coração daquela mulher. Aquela mulher encurvada que vivia na sinagoga havia 18 anos, e o Senhor libertou daquele espírito de enfermidade, porque ela não tinha forças por si só. O ministério da consolação envolvido. Aquela mulher pega em adultério, que tenha sido trazido pelos religiosos para ser apedrejada, Jesus entrou com o ministério da consolação, diz: quem não tem pecado, atinge a primeira pedra. E os caras saíram de fininha, e Jesus então diz: cadê os seus acusadores? Se eles não te apedrejaram, nem eu. Vai, não peques mais. Jesus agiu com consolação. E olha, todos esses casos são de ministração de consolação. Talvez você tenha um problema na família e você precisa de um toque do Consolador. O Paráclitos está aqui, o Espírito Santo está tocando o seu coração hoje, ele quer ajudar na sua família. Você que tem um problema de enfermidade, o Paráclitos, ele age com consolação sobre a sua vida. Você que tem um problema complicado na justiça, você que tem alguma causa aqui pendente, você que tem um problema de relacionamento, você que tem alguma situação, qualquer que seja, o Espírito Santo entra como Consolador, como Paráclitos, aquele que caminha do lado e te exorta e te encoraja e fortalece. E ele continua caminhando. E veja que uma importantíssima ferramenta para o ministério da consolação que o Espírito Santo usa é as Escrituras Sagradas. O texto de Romanos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para vosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança. A ferramenta que o Espírito Santo usa para consolar o seu coração, qual é então? A palavra. Eu estou ministrando a você hoje o quê? A palavra. E a palavra ministra ao seu coração consolação. Terceiro lugar, você precisa desse Consolador como companheiro permanente. Veja que o texto diz aí, a fim de que esteja para sempre com você. A finalidade do Espírito Santo em sua vida é ser seu companheiro permanente. Uma grande parte das pessoas experimentam sentimentos de abandono, de solidão. Quantos aqui não foram esquecidos por outras pessoas? Quantos aqui não se sentiram abandonados? Quantos aqui não passou por gente que simplesmente ignorou sua vida e que desistiu de você? Quem aqui já não foi decepcionado com pessoas, já foi traído? As pessoas vão falhar com você, mas o Espírito Santo não. Há uma curiosidade, uma recomendação de apóstolo Paulo, dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual você foi selado. Dependendo do caminho que você trilha, quando você anda fora da consolação das Escrituras e da vontade e designação do Espírito Santo, você se distancia dele, nunca ele te deixa, você o deixa. E você pode entristecer o Espírito Santo, por isso ele é uma pessoa, mas ele é constante, permanente, diário, todo o tempo. Você pode dormir: Espírito Santo, obrigado que o Senhor esteve comigo. Você pode acordar e dizer: Espírito Santo, obrigado porque o Senhor me deu uma noite de repouso. Espírito Santo, você pode estar no almoço: obrigado porque o Senhor me deu condições de trabalho. Espírito Santo, estou em pé, vim na terça da esperança porque o Senhor me deu força. E aqui a palavra usada é estarei sempre. E aqui eu lembro das 3 palavras gregas para tempo: Cronos, Aion e Kairos. Ele não está dizendo aqui: estou com você no Cronos. O tempo aqui que ele está dizendo é o Aion, e é o tempo de longo prazo, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Eu estarei todos os dias com você, para sempre, porque ele é esse companheiro permanente, contínuo. E quando você recebe o Espírito Santo, aqui é uma doutrina importante, porque a gente recebe muitas pessoas que às vezes têm uma certa ignorância bíblica. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Tem uma resposta na Bíblia, está lá em Atos 19, 2. Paulo, ele encontrou alguns discípulos de João Batista, que quando passava por Éfeso, se perguntou: vocês por um acaso receberam o Espírito Santo quando? O que está lá? Quando? Crestes? Sim, porque a ideia é que quando você creu em Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo. A doutrina pentecostal, e aqui nós divergimos um pouquinho da doutrina pentecostal, porque se você for na Assembleia de Deus, eles vão dizer para você que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, e um sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo é o dom de línguas. Nós não cremos assim. Nós cremos que quando você creu, você foi selado, você foi batizado com o Espírito Santo, e você pode depois desenvolver, procurar os dons, e Deus usar você com dom de línguas, dom de profecias, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, e todos os dons que as Escrituras existam. Então, se você creu um dia em Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. Agora a Bíblia te recomenda: enchei-vos do Espírito. Diga para a pessoa que está ao lado: enchei-vos do Espírito. E você passou a ser santuário do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. A igreja de Jesus é templo do Espírito Santo. E por fim, meu querido, quando dizemos que na presença do Espírito Santo você tem um Consolador, nós pensamos também num Consolador como exclusivo daqueles que o conhecem. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade, em contraponto à mentira. E olha aqui o que esse texto diz: o mundo não conhece. Você não queira que qualquer pessoa que está aí fora pegue a Bíblia e entenda, porque o mundo não consegue conhecer as Escrituras sem o Espírito Santo. Você não consegue compreender as Escrituras sem a ação do Espírito Santo. O mundo não consegue discernir, não consegue entender. E esse texto usa 3 verbos aí que eu destaquei: recebe, vê e conhece. O mundo não recebe, não vê e nem o conhece. O discípulo de Jesus recebe, vê e conhece. Recebe quer dizer ele pega, a palavra é essa, ele agarra, ele leva para si. É uma ideia de pertencer, de associação, porque
o que creu em Jesus, ele se agarra ao Espírito Santo. E também ele vê, ele observa a ação do Espírito Santo. Estava conversando com os pastores hoje, alguma situação, e a gente percebe no mundo espiritual algumas coisas acontecendo, e o Espírito Santo que nos revela, e a gente precisa discernir e desfrutar da presença dele. A palavra ver aqui significa desfrutar, e conhece significa conhecer mais, obter o conhecimento que só o Espírito Santo tem. Eu queria convidar você a ficar em pé um pouquinho, a gente já fechando essa reflexão. Na presença do Espírito Santo, meu querido, você tem um Consolador como resposta à oração de Jesus. Então o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque Jesus intercedeu, pediu ao Pai por ele, para você. Segunda coisa, o ministério do Espírito Santo é de encorajamento, e ele é companheiro de todas as horas, é para a eternidade. O Espírito Santo habita em nós, e ele é exclusivo, não do mundo, ele é exclusivo dos que o conhecem. Eu queria desafiar você a buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Se você não sabe, será que eu tenho Espírito Santo? Se um dia você creu em Jesus e declarou Jesus como seu Salvador e Senhor, a Bíblia te declara que você foi selado com o Espírito Santo. Mas se você não fez isso, você pode dizer agora: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor, e eu quero ser selado pelo seu Espírito. Pronto. E se você já tem o Espírito Santo, o que fazer com ele? Encha, dia a dia. O Senhor Jesus, numa das festas, ele está em Jerusalém, e ele declara isso: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O Paráclitos, o Consolador. Que essa canção, a gente vai encerrar com ela, seja a sua oração, para pedir a presença do Espírito Santo na sua vida. E ele pode fluir de várias formas. Dê liberdade para que o Espírito Santo haja em você. Já começa. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva, tua presença, Senhor. Eu
Espírito. Santo Espírito. É o desejo do meu coração, inundado a glória, Senhor. É a oração do teu povo. Sopra, Espírito Santo, como vento, cicio suave, como vento forte, como fogo que arde, como água que jorra. Ó Senhor, Espírito Santo, que os teus filhos aqui tenham experiências na tua presença, daquele que veio para ficar permanentemente como companheiro, como aquele que guia, como aquele que consola, como aquele que instrui. Seja assim na vida de todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.